Micaela tinha os sentidos aprisionados em cada movimento de Fernanda, na cadência de sua respiração e no ritmo de sua pulsação. Uma conexão intangível se manifestara e Fernanda sentiu. Sua alma percebera a profundidade daquele laço com tudo ao redor, paralisando-a enquanto aguardava a inevitável ruptura do silêncio opressor que imperava. Augusto se retirou, deixando Fernanda diante de uma figura que parecia emergir de um quadro antigo, um espectro elegante e mudo. A silhueta sombria de Micaela, contrastando com a luz pálida da janela, dominava o ambiente. De costas, imóvel, como uma estátua de mármore gelado, ela era quase uma entidade crespular e solitária, que petrificou Fernanda. Aquele silêncio absoluto despertou em Fernanda uma mistura de fascínio e receio, um chamado irresistível e perigoso, enquanto sentiu uma sensação familiar percorrer pelas suas veias, e um arrepio na nuca logo veio, queimando tudo por dentro. A tensão não era palpável, densa. Os olhos de Micaela gradualmente transitaram do vermelho para o negro abissal, dominados por uma escuridão fria. Fernanda tinha os pés enraizados ao chão, sem forças, como uma marionete de sua própria curiosidade e terror. Impelida por impulso incontrolável, se aproximou a passos involuntários de Micaela. Uma sensação de desconforto instalou-se em seu peito, mesclada a um ínfimo ponto de excitação, quase mórbida. Com um grande esforço e apreensão, Fernanda engoliu a pouca saliva que ainda possuía, lutando contra suas emoções, agarrando-se a um fio de sensatez que ainda restava, como uma âncora que lhe impedia de ir além. "Sou Fernanda, a repórter", pronunciou com voz firme na tentativa de disfarçar a inquietação que a consumia, ecoando pelo ambiente como um sino, quebrando a tensão e o vasto silêncio reinante. Ela tentou sorrir, mas a expressão não convenceu nem a si mesma. Seus lábios tremeram. Então Micaela virou-se lentamente, um movimento fluido e assustadoramente gracioso, revelando um rosto pálido e olhar profundo. Fernanda, cruzou seu olhar com um daquele ser envolto em um enigma, perdeu o pouco raciocínio que achava possuir, e não pôde terminar a frase. Por um breve momento, sentiu-se hipnotizada, seus pensamentos esvaindo-se, substituídos por uma estranha atração. O silêncio que se seguiu era denso e carregado de uma energia peculiar. O único som audível era o batimento acelerado de seu próprio coração. Micaela, ainda imóvel, exibiu um leve sorriso de canto e seus olhos escuros cintilaram. "Não fique tensa. Se acalme. Você está em casa, mesmo que não pareça." Ao ouvir a voz de Micaela, que penetrou em seus ouvidos e foi direto ao coração, sem filtro, sentiu o corpo estremecer, como se de alguma forma o som daquelas palavras lhe trouxessem memórias veladas, quase mortas, sepultadas em algum recanto de sua alma. O timbre, a melodia, o leve sorriso, o olhar, fizeram o coração de Fernanda saltar, os pensamentos se perderem, a respiração falhar. "Obrigada", foi tudo que conseguiu proferir. E desejou partir, correr, esconder-se, do que permanecer ali, diante de uma mulher cujo olhar parecia sugar a sua alma. Cada passo, a tensão no ar se intensificava, quase sufocante. Fernanda, com o coração martelando no peito, recuou um passo, um movimento discreto, quase imperceptível. Toda a atmosfera e as sensações envolventes desvaneceram com a voz de Augusto. "Desculpa a interrupção, mas há algumas emergências que necessitam de atenção." Augusto lançou um olhar sério para Micaela, que devolveu com inquietação e frustração. Micaela moveu-se em direção a Fernanda, passando por ela, deixando um rastro embriagante que penetrou em seus poros, alojando-se em sua alma, deixando-a ainda mais desconcertada e envolta em uma tensão insuportável. Micaela, ao aproximar-se da porta, deteve-se. "Nos vemos no jantar. Augusto cuidará de você." Tão abrupta quanto a sua parada, foi sua partida, deixando Fernanda com um desejo inquietante, sem sequer compreender a natureza daquele anseio que a consumia. Fernanda tentava se recuperar do transe. "E eu que pensei que seria rápido, fácil. Nunca é como pensamos. A senhorita gostaria de um chá ou algo para comer?" "Não, está tudo bem. Talvez mais tarde." "É claro. Seu aposento já está pronto. Algo mais que posso fazer?" "Bem, por enquanto não. Eu penso em tomar um banho e esperar que ela tenha tempo para podermos fazer a entrevista. Eu pensei que já estava tudo combinado." "Sim, é claro. Mas como disse, nunca é como pensamos ou como achamos que seria. Assim que possível, ela estará disponível para a entrevista. Enquanto isso, peço perdão. E como desculpas pelo importúnio,
Vou pedir para que preparem um jantar maravilhoso, acompanhado por um excelente vinho, que tenho certeza que depois de um banho relaxante na banheira, essa situação ficará no passado. Fernanda sorriu. Não é para tanto, mas já que comentou sobre a banheira, não vou negar que será bom. Não foi fácil chegar até aqui. Se não fosse pelo Cassiel, que por sinal me parece a única pessoa viva e educada nessa cidade, me trazer, eu nem saberia como chegar. Cassiel, sim, um anjo, comentou Augusto com um certo brilho no olhar. Fernanda foi até a janela e se admirou com a mudança do tempo. O céu estava tão cinza que parecia o cair da noite. Pode ser dia, mas eu tenho a impressão de que é tarde da noite. O tempo por aqui é muito estranho. Você não sente isso? Parece parado. A senhora precisa de mim para algo mais? Perguntou Augusto, ignorando a pergunta. Não, ficarei por aqui lendo algumas mensagens, tudo bem? Sim, com certeza. Fique à vontade. Augusto saiu. Fernanda voltou-se para a janela, encantada e ao mesmo tempo perdida diante de tantas emoções e sentimentos processados naquele curto espaço de tempo. Que lugar, murmurou. Vejamos o que temos por aqui. Fernanda, enquanto caminhava pela biblioteca, registrava tudo com seu olhar de repórter, inquieto e curioso. Perdia-se entre os volumes empilhados e os móveis antigos, inebriada pelo aroma milenar de séculos de segredos e histórias guardados pelas extensas prateleiras. Alguém que tem muito tempo para ler e muito pó para tirar. Ao passar por uma mesinha próxima à lareira, deparou-se com alguns pergaminhos antigos. Eram documentos amarelados pelo tempo, escritos à mão com uma caligrafia elaborada, e selos de cera que denunciava a passagem de séculos. Sua intuição logo mandou registrar e rapidamente com o celular fotografou tudo que podia. O que você esconde? Ao deslizar a mão por um instante, sentiu um cheiro, algo que arremeteu a um aroma familiar e que de repente fez seus sentidos despertarem. O que é isso? Entre os livros encontrou um pequeno diário de capa de couro desgastada pelo tempo. No rodapé, uma pequena inscrição, em baixo relevo, num vermelho envelhecido. Ileana. Ileana, Ileana. Fernanda repetiu o nome em um sussurro, quase como um eco perdido naquele silêncio opressor, como se tentasse desenterrar uma lembrança soterrada nas profundezas abissais de sua alma. Um calor gélido, paradoxal e perturbador percorreu-lhe o corpo. As mãos tremeram, com uma intensidade incomum. O coração, antes apenas acelerado, agora martelava no peito como um tambor fúnebre, ofuscando seus sentidos por um breve e terrível instante. Com licença, senhora, disse uma serviçal. O banho da senhora já está pronto. Fernanda, assustada pela presença, devolveu o livro à penumbra da estante. Fernanda foi até a janela do imenso quarto, abrindo-a, deixando a brisa bater em seu rosto na tentativa de esquecer ou acalmar seus pensamentos e emoções, buscando alívio na paisagem das montanhas. Mas a natureza daquele dia parecia tão desoladora quanto os seus sentidos. Um leve movimento na mata atraiu sua atenção para o exterior. Um vulto, quase imperceptível, sumiu na névoa, desvanecendo-se entre as árvores. Fernanda buscou o vulto, porém um pressentimento de estar sendo observada a dominou por completo. Puxou as cortinas como se elas pudessem impedir o medo e a sensação de não estar só dominar a sua mente. Foi até a cama, onde havia um roupão aveludado cor de vinho. Acariciou suas fibras macias, despiu-se, vestiu-o e seguiu para o banho. Era tudo o que eu precisava agora, murmurou, deslumbrada com a banheira vitoriana de frente para a janela, que revelava a paisagem melancólica da floresta, envolta em uma névoa e uma fina chuva fria que caía. Fernanda emergiu na água quente, buscando recuperar os pensamentos e os sentidos. A imagem do vulto misterioso e a constante sensação de ser vigiada continuavam a assombrá-la, até que aos poucos essas inquietações a levaram ao sono profundo, desvendando os segredos que sua mente ocultava. Os pensamentos de Fernanda a levaram para um passado distante, para o alto de uma torre em ruínas. Vestida com roupão, sentia a chuva fria cair sobre o seu rosto. Uma voz ecoava no ar. Era Micaela, segurando-a pelos braços. Fernanda sentiu o calor das mãos de Micaela, a força do seu corpo pressionando o dela, sentindo um sangue quente escorrer por entre seus dentes, em sua boca. Não! Gritou Fernanda, despertando. A sensação de perda e desespero ainda vibrava em seu peito, deixando-a ofegante e confusa. A imagem de Micaela,
O toque de suas mãos e o sangue quente que brotava de sua boca ainda podiam ser sentidos além de sua mente, como um eco do passado que não conseguia se dissipar. Dominada pelo devaneio, Fernanda não notou a chegada de Augusto ao quarto. Está tudo bem? Ele intagou do cômodo ao lado. Sim. Assustada, enrolou-se no roupão indo até Augusto. Estava distraída, acabei adormecendo, acho que tive um sonho. Pareceu tão real. Peço perdão por despertá-la, mas o jantar será servido. Claro, só preciso de tempo para me vestir. E já desço, obrigada. Augusto retirou-se do aposento com discrição. Fernanda ainda tentava assimilar os acontecimentos. Uma sensação estranha persistia em seu íntimo, aumentando sua confusão e apreensão. A noite desceu, e na biblioteca, Micaela e Augusto dialogavam. Micaela saboreava seu uísque, enquanto as sombras da lareira dançavam ao redor deles. Não sei se foi realmente o melhor para ela. Augusto expressou com voz carregada de preocupação. Cansa-me ouvir você dizer isso. Cansa-me saber o que pensa. Micaela respondeu com um tom ríspido, seus olhos escuros fixos no vazio. Você tem ideia do que eu passei? Perdão, mestre, não queria ofender. Entendo que você ainda carrega traços humanos, coisa que nunca saberei, apenas conhecerei, que é bem diferente de sentir. Posso lhe dizer uma coisa que sinto. Com certeza eu sinto. Que há um desejo, uma vontade de não estar longe dela, de tê-la por perto, presente em mim. Dizem que isso pode ser amor, mas eu não sei. Não fui criada para sentir o amor. Eu sinto tudo da escuridão e do caos. Foi para isso que eu fui criada. Não me ensinaram a amar, a sentir falta de alguém. Me ensinaram a odiar, a fazer as pessoas terem medo, pavor, se sentirem mais humanos, mais fracos. Augusto curvou a cabeça em submissão. Sim, como um ser perfeito da escuridão, filho do caos, a antítese de Jesus, não devo dizer o que a mestre sente por essa mulher, mas recomendo, se puder, cautela. Mesmo sendo a escuridão, ainda assim pode haver luz. Olhe para as minhas mãos. Elas são o avesso das dele. Enquanto ele tocava o mundo com luz, eu fui esculpida para seu eclipse, a antítese perfeita. Mas ele sangrou naquela cruz, lavou essa terra maldita. E o que sobrou para mim? O descarte. Lúcifer me jogou aqui como um resto de guerra. Minha imortalidade é uma piada cruel. Eu me alimento do mesmo sangue que ele usou para dar vida a esses vermes. É patético. Ele morreu por eles e eu sobrevivo deles. Eu sou a escuridão que ele tentou banir, condenada a vagar por séculos num mundo que fede a suor e pecado. Mas aí eu a vi. Eu a vi na floresta, descalça, vulnerável. Aquela pureza brilhava nela como uma ferida aberta. Eu deveria ter rasgado a garganta dela nas minhas mãos. Mas eu tremi. Pela primeira vez, o ódio que habita em mim falhou. Senti fome, mas não de sangue. O que ela tem? Seria o amor que ele pregou e que meu pai me negou? Vê-la aqui agora dói, como encarar o sol depois de milênios no porão. Eu fui feita para ser o fim de tudo, mas perto dela eu me sinto um erro. Que poder é esse que ela tem? Por que eu sinto esse medo absurdo de não poder vê-la? Porque eu sou a própria noite e eu tenho pavor de que a escuridão a leve. Não negue o que sente, pois até a escuridão precisa entender a luz para poder devorá-la por completo. Entenda a frustração, a inquietação que lhe assombra, mestre, mas seria bom ir com cautela. Micaela foi até a janela. Uma fina chuva caía em meio à escuridão. Será que Ileana é a luz na minha escuridão?